Kamala Harris simplesmente massacrou Donald Trump no seu primeiro comício depois da desistência do Joe Biden. Porque ela tem criado um cenário, adotando uma estratégia muito interessante para ela e desfavorável para o Trump. Porque ela foi promotora de justiça. Então ela está fazendo o seguinte, é a disputa da promotora contra o criminoso, porque Trump é um condenado pela justiça. É uma estratégia muito inteligente que pode levá-la à vitória. Os bolsonaristas estão desesperados com esse cenário, porque eles estão em silêncio. Eles não sabem como reagir a Kamala Harris, porque na cabeça deles, Trump é importante vencer a Kamala Harris para poder resgatar os direitos políticos do Bolsonaro, evitando a prisão do ex-presidente. Mas o que você achou desse silêncio bolsonarista? Eles estão em pânico? E essa estratégia de Kamala Harris? Será que ela vai conseguir vencer o Donald Trump? Gostou do massacre que ela fez? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Quando eu comecei a ver esse discurso da Kamala Harris, eu achei simplesmente sensacional. Porque ela não é uma candidata que, na minha opinião, ou uma figura política, ela é carismática. Ela não tem esse carisma. Só que para enfrentar Donald Trump, ela tem um ativo muito forte, que é o passado. O passado dela como promotora de justiça. E nesse primeiro comício, ela foi pra cima do Trump com tudo, mas com tudo mesmo. Ela falou o seguinte, que ela tá pronta para comparar o passado dela com o passado do Donald Trump todos os dias. Quem quiser pode comparar. Porque antes dela ser vice-presidente da República, ela foi senadora. E antes mesmo dela ser senadora, ela foi promotora de justiça. E na função de promotora de justiça, ela enfrentou vários criminosos. Predadores e listou uma ampla gama de criminosos que ela já teve que enfrentar nos tribunais. E ela falou o seguinte, eu conheço muito bem, portanto, o tipo de Donald Trump. Ou seja, eu já lidei com criminosos antes e eu conheço o tipo criminoso do Donald Trump. E essa é uma estratégia sensacional. Porque no carisma vai ser difícil ela enfrentar o Trump. Mas ela pode criar o cenário justamente do bem contra o mal. Eu sou a justiça. E não adianta você, Trump, falar que vai fazer justiça para os Estados Unidos, porque quem vai fazer justiça sou eu. Eu sou a promotora. Você é o criminoso. Eu vou acusar você. Você vai estar no banco dos réus. Ela vira o jogo. Porque o Trump dizia que iria fazer justiça contra os imigrantes, contra os mexicanos, contra os latinos. Porque a culpa de todas as mazelas dos Estados Unidos não é de um capitalismo plataformizado, predatório e financiarizado. Não! A culpa é do imigrante. Ele é o culpado, ele é o criminoso. Eu farei justiça contra eles. Kamala Harris vira o jogo e fala assim, eu sou a justiça porque eu fui promotora. E você é só um empresáriozinho inescrupuloso que deve dinheiro para a Receita Federal. Você é um empresáriozinho inescrupuloso que fez o quê? Pagou por uma atriz mais 18? Esconder o caso que ela teve com você. E eu estou aqui para fazer justiça, porque vocês sabem que o Trump precisa vencer a campanha americana ou ele vai para a prisão. E nada mais simbólico do que ser derrotado por uma promotora e depois ir para a jaula. Esse cenário é simplesmente terrível para o Trump e sensacional para a Kamala Harris. Os Estados Unidos divulgaram também uma pesquisa recente, a Reuters divulgou essa pesquisa. Qual foi a pesquisa? Kamala Harris, no último cenário, lá para maio, abril, estava empatada com o Trump. Mas agora ele está numericamente à frente. Ela aparece com 44%, Trump com 42%. Estão empatados na margem de erro. Mas já é um cenário positivo. E isso é importante, pessoal, para mobilizar o quê? Os doadores. A campanha americana ela é diferente, ela precisa das doações principalmente para motivar e mobilizar a população americana a ir votar, porque lá o voto não é obrigatório. Então, mais do que dinheiro para atacar o seu adversário ou para se promover, é necessário promover o quê? A mobilização para que a população vá votar. É claro que nos Estados Unidos, essas pesquisas elas dizem muito pouco. Porque como o voto lá é indireto, então o candidato ele pode estar à frente, ele pode até ganhar o voto popular, mas depois não assumir a presidência, como aconteceu com Hillary Clinton. Hillary em 2016 teve mais votos do que Trump. Votos populares, mas por conta do sistema maluco americano,
Ela perdeu. Para os bolsonaristas, é um cenário terrível, porque eles têm a esperança, como nós já vimos, eles amplamente divulgaram isso, que Donald Trump vencendo poderá impor sanções às empresas brasileiras e esses empresários irão pressionar o Congresso e principalmente o Judiciário para que sejam devolvidos os direitos políticos do Bolsonaro para que ele possa enfrentar Lula em 26 e para que ele não seja preso também. É um cenário de delírio e devaneio? Claro, Trump não tá nem aí para Bolsonaro. Trump não tá nem aí pro Brasil. Mas é um cenário ou uma narrativa apresentada pelos bolsonaristas que pelo menos mantém ativa ou acesa uma esperança por parte do gado bolsonarista. Só que essa história de que podem ocorrer sanções causou complicações para o Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro teve que se justificar mais de uma vez a respeito disso. Ele falou, não conversei com o Trump. Falou um portal bolsonarista. Não, nem conversei com a Gazeta do Povo. Com a Gazeta do Brasil, sei lá. Não, eu nem conversei com o Trump, porque eles se encontraram lá no CPAC nos Estados Unidos. Não conversei com o Trump, falei de outras coisas e tal. Não fiquei fazendo negociações. Porque na condição de um deputado federal, o Eduardo Bolsonaro não pode ficar fazendo articulações com políticos estrangeiros para promover boicotes contra o Brasil. Isso é crime de lesa pátria. Tanto que quando o Ricardo Capelli, que era o número 2 do Ministério da Justiça, questionou isso, o Eduardo já fez um vídeo todo choroso falando não tô fazendo nada. E até esse momento os bolsonaristas são completamente perdidos com relação a Kamala Harris. Eles não sabem o que fazer. Lauro Jardim, colunista do O Globo, trouxe a informação. O Eduardo, que é o grande estrategista, aquele que pensa nas táticas internacionais, não sabe o que falar. Não sabe como agir. Também eles podem agir muito pouco, né? Mas eles precisam do Trump porque eles acreditam que a vitória do Donald Trump, o engajamento do Donald Trump pode trazer dividendos para a direita ou para a extrema-direita na nossa campanha municipal. Eles acreditam nisso. Mas o Eduardo até o momento se limitou a dizer o seguinte, olha, Michelle Obama não quis sair como candidata porque ela não quer perder a vida de conforto que ela tem. E seria mais fácil para o Donald Trump vencer o Joe Biden, e ele está completamente correto, até o próprio Trump sabe disso. A pergunta que fica é, Kamala Harris tem chance de vencer? Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Vai ser muito difícil e eu ainda aponto Donald Trump como favorito. Vamos ver como essa estratégia da Kamala Harris vai se desenvolver. Porque o Trump, ele é o candidato da desesperança. Ele não transmite esperança para ninguém. Tanto que o integrante do Partido Republicano quis tirar a vida dele. Porque é um discurso para baixo, do fracassado, tudo vai piorar. Não é um discurso que motiva a uma ação melhor no futuro. E para vencer esse discurso da desesperança, é necessário ter uma grande mobilização como Obama fez em 2008. Teria que ser um candidato tipo Obama. Mas Kamala Harris, pelo fato de ela ser promotora, ela tem esse trunfo contra o Trump. E ela pode e deve usar, e aparentemente está usando, esse grande trunfo dela de ser promotora diante de um criminoso. Se vai dar certo, vamos esperar até novembro.